Estão vendo aí, pessoal, o slide da aula? Tá? Ok. Tá. Então, a aula de hoje a gente vai falar, são duas aulas, agora na sequência, para falar sobre a evolução de taxas de natalidade e mortalidade aí pro Brasil e pro mundo. Então, a aula de hoje a gente fala sobre taxa de mortalidade. A próxima aula a gente fala sobre taxa de natalidade. Um primeiro questionamento que a gente pode fazer a respeito dessa aula, dessa sequência de aulas que a gente adota é por que falar da mortalidade antes de falar da natalidade? Né? Por dois motivos, basicamente. O primeiro deles é que, cronologicamente, né, em termos de demografia, a evolução das taxas de mortalidade, as mudanças que ocorreram nas taxas de mortalidade, elas ocorreram antes das taxas de natalidade. A gente teve uma redução das taxas de mortalidade que começa no século XIX, em termos globais, e para as taxas de natalidade isso vai só no século XX, basicamente. Então, cronologicamente, isso aconteceu antes. E segundo, é que a mortalidade na nossa vida é uma certeza. A natalidade não é. Então, quem não está vivo hoje, quem não nasceu ainda hoje, não necessariamente vai nascer. Eu espero não ter filhos, eu não tenho e espero não ter. Então, eles não vão nascer, mas todos os que estão vivos morrerão. Então, a gente coloca primeiro a certeza e depois a dúvida. E meu computador continua dorminhoco. Vamos, meu filho. Ô, carroça. Aí. Então, o que nós temos a respeito da taxa de mortalidade? Como é que a gente calcula taxa de mortalidade? Pega o total de mortos de um determinado período, normalmente a gente expressa isso por ano, para cada local. O total de mortos daquele período dividido pelo total da população que você tinha naquele ano. Se você não sofreu uma aniquilação global, esse número vai ser sempre menor do que 1. Então, vai ser sempre um número fracionário. Então, a ideia aqui, para você evitar trabalhar com o número de um excesso de casas decimais, você multiplica esse número por 1000. Então, eu vou ter uma taxa de mortalidade, vamos supor assim, de 257 por 1000. Então, a cada grupo de 1000 pessoas, 257 morreram naquele ano. Tá? Assim que a gente expressa a taxa de mortalidade. Tá? Historicamente, a gente teve essa explosão, foi o principal fator que fez a gente ter essa chamada explosão populacional, a gente ter realmente essa escalonada de população ao longo do século XX, foi por conta dessa redução das taxas de mortalidade. As pessoas pararam de morrer feito moscas de coisas bestas que se morria antigamente, né, e tem um prolongamento da vida aqui na Terra, tá? E a ideia da aula de hoje, então, é a gente ver como é que se estrutura a mortalidade aí pelas diferentes localidades do globo e como é que isso se diferencia socialmente. Então, já antecipando um pouquinho, a gente tem diferenciações da mortalidade em termos de sexo, né? Em termos de idade e em termos de classe social, né? As mortalidades não são as taxas não são as mesmas, os tipos de morte não são as mesmas em relação ao sexo, em relação à idade e em relação à classe social. Tá? É isso que a gente vai ver hoje. Como foi que a mortalidade foi declinando ao longo da nossa história? A gente consegue traçar isso já no século XIX, ao longo de todo o século XIX, basicamente como consequência da primeira e da segunda revolução industrial. Então, quais foram os efeitos que esses eventos históricos trouxeram para a humanidade? Primeiro de tudo é que com a evolução, todas as evoluções tecnológicas que aconteceram a partir da industrialização, a gente teve uma maior produção agrícola, a gente começa a utilizar máquinas no campo ao invés de apenas o trabalho humano, a gente utiliza mais pesticidas, mais fertilizantes, então tudo isso vai fazer a gente ter uma produção agrícola maior, né? Em relação à Revolução Industrial propriamente dita, a gente tem a substituição do trabalho humano, o trabalho manual,
por máquinas, tá? Professora, a gente não tem uma tendência maior de morrer na cidade do que no campo, alguma coisa assim? Ok, né? Tem causos e causos de mortes, mas vamos analisar como é que eram as condições de vida da Inglaterra, da Alemanha, antes da industrialização. Né? Como é que eram as condições de trabalho daquilo. Vocês que foram bons alunos de econômica, vocês vão saber perfeitamente como é que eram as condições de trabalho naquela época. Então, todo aquele trabalho humano extremamente degradante, que antes era feito por todo mundo, a partir do momento que você coloca máquinas para começar a fazer esse trabalho degradante, você vai reduzindo a porcentagem de população que exerce esse trabalho. Então, essa população vai ter uma debilidade menor do seu corpo, assim, permitindo que ela passe mais tempo aqui no planeta. Outra coisa que começa a acontecer também a partir da Revolução Industrial é os primórdios das leis trabalhistas. Então, além de você ter as máquinas fazendo esse trabalho degradante, você vai ter legislações que vão evitar a ocorrência desse trabalho degradante, ou pelo menos tentar isso. Né? Não elimina. Mas a ideia é que partes expressivas da população ficam menos expostas a esse trabalho degradante. Então, isso começa a aparecer em termos de maior permanência das pessoas no planeta. Outra revolução que vem junto com a Revolução Industrial é a revolução nos transportes. Então, você começa com a máquina a vapor e depois com o avião, por aí vai. À medida que os transportes vão se difundindo, a gente tem maior possibilidade de transportes de alimentos. Então, se uma região está carente de alimentos, ela consegue importar de outro local. Os medicamentos, eles começam a chegar mais rápido também, e também o conhecimento começa a viajar mais rápido. Então, a gente tem possibilidade de estudar em outro local e voltar e trazer esse conhecimento para as nossas regiões, né, os cursos de medicina, para a gente conseguir exercer melhores cuidados com a saúde da nossa população. Tá? Então, tudo, a partir do momento que você tem um transporte mais eficiente pelo globo, né, tudo, inclusive as condições de saúde, elas vão conseguir viajar mais rápido. Tá? Um ponto bastante importante aí globalmente é que a partir do século XIX, que a gente começa a descobrir quais são as verdadeiras causas das doenças, começa a se tornar mais importante também a questão do saneamento básico. E à medida que a população vai se urbanizando também, né, vai sendo importante o saneamento básico. Por quê? Porque fazer as suas necessidades no campo, no meio do mato, isso não é um grande problema. Quando a população está dispersa, cara, aquilo vai ser absorvido pela terra, 3 dias depois você volta lá, não tem mais nada. Tá? Quando você vai para a cidade, aí a coisa muda de figura. Quando você coloca muita gente concentrada, né, todo mundo fazendo tudo num espaço geográfico pequeno, aí você tem uma concentração maior de sujeira. Isso vai proliferando aí, vai possibilitando a proliferação de doenças. Se vocês assistiram, tem um filme interessante para ver sobre isso, logo as primeiras cenas do filme, O Perfume. Cara, esse filme, o começo dele é horroroso, mas mostra bem, né, quais são as condições sanitárias ali da França antes de imaginando assim, né, pré-industrial, mais ou menos. Então, quando você tem essa possibilidade do saneamento básico, né, de você ter água de qualidade, cara, o simples fato de você ter água de qualidade para beber, para se banhar, para cozinhar, cara, só isso tipo já faz, muito milagre pela quantidade de doenças que historicamente foram transmitidas pela água. Ainda hoje, a doença que mais mata no mundo, acreditem, é a diarreia. Hoje. Não é AIDS, não é câncer, nada. A maior parte das pessoas no mundo ainda morrem de diarreia hoje. Pensa no que não era há 2 séculos atrás. Então, o simples fato de você garantir água de qualidade para a população já faz milagre para que elas permaneçam mais, para que grande massa de população permaneça no planeta. Tá? O século XIX também assiste a um progresso imenso da medicina,
Com a possibilidade aí das vacinas, começam a surgir e se disseminar nessa época, as descobertas dos antibióticos, também a descoberta da natureza bacteriana e viral das doenças, e então com isso a possibilidade de você criar vacinas e criar medicamentos contra essas doenças, tá? Descoberta de anestésicos também é dessa época, então você consegue fazer cirurgias, né, que antes fazia-se cirurgias na época, antes, né, dessa invenção de anestésicos gerais e locais, mas tipo, você cheirava um éter ali, ficava meio doidão e os caras metiam a faca em você, meu Deus do céu. Né? Se você não morresse da sua doença, você morria durante a cirurgia. Então, quando você descobre anestésicos, fica mais fácil também de você operar o cara. E as próprias noções de higiene, né? Essa noção, cara, de que as doenças elas não são causadas por excesso de humores, aquela noção, aquela medicina anterior ao século XIX, que a gente tinha que as doenças eram provocadas por desequilíbrio nos humores, então, determinada doença é causada por excesso de sangue, então para curar essa doença você tem que fazer a sangria, tem que retirar sangue das pessoas, cara. Tipo, a medicina anterior a essa descoberta das bactérias, ela matava mais do que a doença, né? A gente tem ainda hoje, né, gente que tem meio que um ranço da medicina, que não acredita nas terapias médicas, vai acreditar mais em terapias alternativas. Cara, isso teve um fundamento histórico. A gente teve uma medicina que outrora foi extremamente sanguinária, né, que mais matava do que curava. Então, às vezes era melhor, realmente, você não fazer nada do que ir ao médico, porque a possibilidade de você morrer indo ao médico era muito maior. Hoje não, né? Mas ainda existe esse ranço que existe na nossa cultura, assim, ele teve uma razão histórica de acontecer, né? E aí, por fim, também a questão da urbanização. Quando as pessoas moram na cidade, a qualidade de vida delas vai estar melhor. E não me venham com a história de que a qualidade de vida no campo é melhor. Porque todo mundo que já morou no campo ou que tem parentes no campo sabe realmente o que é a vida no campo. Uma coisa é você tirar um final de semana para espairecer no campo. Vai lá morar no inverno, passar a noite inteira quebrando geada. Vai lá, para tu ver se campo realmente é uma qualidade de vida melhor do que na cidade. Vai lá ficar na hora que a mulher começa a parir e o hospital mais próximo é 50 quilômetros de lá. Vai ser picado por uma cobra. E o hospital mais próximo está a 50 quilômetros. Né? Então, o momento em que a humanidade ela começa a se tornar mais urbana, ela tem mais acesso a serviços de saúde, ela está menos exposta às intempéries, ela executa trabalhos que são menos dependentes dos ciclos naturais, portanto também, né, menos expostas às intempéries. Então, na média, você vai ter uma expectativa de vida maior pro geral, tá? Então, são esses, em linhas gerais, os principais fatores que historicamente fizeram a mortalidade começar a declinar a partir do século XIX. E todos eles foram aumentando exponencialmente aí pro século XX. Tá? Coloquei aqui, vai aparecer um linkzinho para um videozinho de um projeto da Unicef, de um desenho animado que eu adoro, cara. Adoro. Uma menininha de Bangladesh, ela se chama Mena. E a Unicef fez esse projeto para alertar sobre as condições de vida desse público específico, né? Crianças meninas do Sudeste Asiático. Então tem vários, se vocês forem procurar na internet, tem vários desenhos bem legais a respeito de questão de gênero, das questões infantis e da questão da pobreza dessas comunidades. Então esse linkzinho aí que eu coloquei para vocês fala sobre a questão do saneamento básico no sul da Ásia. Se eu falei Sudeste, eu acho que eu falei Sudeste Asiático, não, é Sul da Ásia, né, Índia, Bangladesh, por aí vai. Então, esse episódio ele fala sobre a questão do saneamento básico, né? Como é que ela resolve os problemas de saneamento básico da sua comunidade. É só uma sugestão para vocês verem depois, se quiserem. No Brasil, e a gente pode dizer que no mundo também,
Tá? A gente tem uma tendência de redução da mortalidade que começa com as crianças, em qualquer lugar do mundo. Essa vai ser a tendência. Quando você faz essa transição epidemiológica, quando você faz esse novo padrão de mortalidade, via de regra, quem é primeiro impactado para uma redução das taxas de mortalidade são as crianças. Tá? Por quê? Observa aqui os casos, né, quais são os fatores que fazem a redução das taxas de mortalidade. Quais são os fatores que realmente fizeram assim, né, a galera parar de morrer feito mosca mesmo? O saneamento básico e o progresso na medicina. E quem é que tem o organismo mais frágil para poder morrer de uma doença transmitida pela água ou de doenças que podem ser combatidas com vacinas e com antibióticos? São as crianças, tá? Então, o público infantil é que foi melhor atingido, é o primeiro que vai denunciar a redução da mortalidade. Então, qualquer medida de combate à mortalidade que historicamente se implanta no local, quem vai ser primeiro impactado vai ser as crianças, porque se você ataca vacinas, vai atacar doenças infecciosas. Se você utiliza, quer dizer, vacinas, você vai atacar as doenças infecciosas de quem as crianças são as maiores vítimas. Parasitas também, mesma coisa, que são transmitidos pela água contaminada. Então, no momento que você tem água de boa qualidade, as crianças elas vão viver mais, tá? Então, primeiro com as crianças, depois, mais pra frente, você começa a sentir esse impacto sobre a vida dos adultos e a vida dos idosos. Por quê? Porque para prolongar a vida dos adultos e principalmente dos idosos, a gente precisa de um progresso maior na ciência. E, né, na ciência em geral e na medicina em particular. Então, evitar que uma criança morra é um negócio muito fácil. É só vacinar e dar água de boa qualidade. Fechou. Extensas camadas de crianças vão passar mais tempo nesse planeta. Evitar que um idoso morra é um negócio mais complicado. Você tem que estudar câncer, por exemplo, né? Então, não é fácil evitar que um idoso morra. Então, as primeiras medidas de contenção de morte que historicamente foram tomadas são medidas simples. Então, elas vão atingir esse público cuja prevenção de morte é mais simples, que são as crianças. Tá? A prevenção de morte aos adultos e idosos, que costumam desenvolver mais doenças crônicas do que doenças infecciosas, historicamente, isso demandou mais tempo, historicamente, né? Demandou mais tempo porque demandou progresso da ciência em geral e da medicina em particular. Isso vai fazer a gente viver um processo chamado de transição epidemiológica. O que vem a ser transição epidemiológica? A mudança nos padrões de mortalidade pelas diferentes localidades do globo. No caso do Brasil, a gente tinha um padrão até primeira metade do século XX, mais ou menos. Um padrão de predomínio de mortes por doenças infecciosas, e hoje a gente já tem, né, para a camada adulta e idosa, a gente já tem um padrão de predomínio de doenças endógenas, né, de doenças crônicas, como as principais causas de mortalidade. Tá? Uma outra questão que a gente vem vindo de uns anos para cá é o que a gente chama de contratransição epidemiológica. Cara, que é um conceito absolutamente insano, assim, que acho que sim, isso a gente viveu historicamente, mas não pelos motivos que a gente vive agora, né? De contratransição epidemiológica, que é o retorno de algumas doenças que antes elas estavam controladas. O que está na moda agora é o sarampo. A gente está vendo as pessoas já há alguns anos morrendo de sarampo porque as pessoas não estão mais se vacinando contra o sarampo. Né? Então, é isso que a gente chama de contratransição epidemiológica, o que a gente já tinha um avanço numa área e acontece algum evento histórico que faz a gente voltar para trás, a gente regredir o progresso que a gente teve. Tá? Isso não acontece só por burrice das pessoas, tá, pessoal? Quando a gente teve, quando começou a epidemia de AIDS pelo globo,
voltou a ter aí pelo mundo tuberculose. A tuberculose era uma doença razoavelmente bem controlada, aquela coisa de que não precisa estar toda a população vacinada, tem sempre um número, para cada doença é um número, uma porcentagem de população que se você conseguir vacinar aquela porcentagem da população, ok, a doença ela não vai se espalhar mais. Então a tuberculose, até a década de 80, ela estava razoavelmente bem controlada pelo globo. Quando veio a epidemia de AIDS, a tuberculose é uma doença que atinge bastante os portadores de AIDS, é uma das principais causas de mortalidade de quem tem AIDS. Aí a tuberculose começou a voltar. Por quê? Tipo, aquela população que por algum motivo, né, esses rincões do Brasil e do mundo que não eram vacinadas, a partir do momento em que a bactéria tá circulando aí novamente pelo ar, eles começam a pegar também. Né? Então, as contratransições, elas podem acontecer por reveses do destino, que foi o caso aí da AIDS, mas o que a gente está vendo agora, no caso do sarampo, é realmente esse movimento anti-intelectualista que a gente tem na atualidade, né? Esse movimento o movimento anti-vacinal. Tá? Então, isso pode acontecer também. A gente pode ter, sim, eventualmente, retorno de causas de morte que antes já eram controladas. Ok? Alguns conceitos estatísticos em termos de taxa de mortalidade. Existe o conceito de mortalidade normal. O que vem a ser mortalidade normal? A gente não pode comparar taxas de mortalidade de países sem levar em consideração a composição etária dessa população. A gente pode ter países que têm taxas de mortalidade elevadas, que é o caso do Japão e é o caso da França. Aí você olha, nossa, cara, como é que Japão e França têm taxas de mortalidade elevadas? Simples. É tudo velho. Esses países do mundo que têm populações muito envelhecidas apresentam hoje taxas de mortalidade muito elevadas para padrões de primeiro mundo. Mas essa taxa de mortalidade não reflete efetivamente qual é a qualidade de vida do país. É porque realmente uma população envelhecida, eles estão realmente mais próximos da morte natural. Então, quando a gente fala em taxa de mortalidade normal, é sempre normalizada em função por grupos de idades. Então, para você comparar o procedimento correto para você comparar taxa de mortalidade entre os países, é sempre comparar por faixa etária. Do grupo de 0 a 15 anos, do grupo de 15 a 29, do grupo de 29 a 60 e do grupo acima de 60, qual que é a taxa de mortalidade para cada local. Então, isso é mortalidade normal, é fazer essa comparação por grupo de idades. Tá? Para a mortalidade infantil, quais são aí os tipos de mortalidade infantil? A gente tem a chamada mortalidade perinatal, que é aquela que acontece até o 7º dia da criança. Mortalidade neonatal, que é de 8 até 28 dias. A mortalidade infantil tardia, que vai de 29 a 364 dias. E mortalidade de menores de 5 anos, que vai de 365 dias, né, um ano completo, até os 5 anos completos. Tá? A gente também tem que fazer uma diferenciação por faixa etária aí no caso da mortalidade infantil. No Brasil, a gente considera a mortalidade infantil até 1 ano de idade, tá? Existe essa estatística também, né, de mortalidade de menores de 5 anos, mas não é considerado sob esse título de mortalidade infantil. Mortalidade infantil é até 1 ano. Por que a gente faz essa diferenciação? Porque as causas de morte para as crianças, elas vão variar em função da idade dela. Pega, por exemplo, a mortalidade perinatal, aquela que acontece até o 7º dia da criança. O que faz uma criança morrer antes de completar 7 dias de vida? Não é a mesma coisa que faz ela morrer quando ela está com 10 meses, vamos supor. O que faz uma criança morrer antes de completar 7 dias de vida, normalmente são questões, vamos dizer assim, que já estavam presentes na gestação. São problemas que ela teve durante a gestação. São algumas deficiências
graves, que não permitem com que ela sobreviva realmente muito tempo fora do corpo da mãe, tá? Tanto que, né, mesmo em países, né, muito avançados, as taxas de mortalidade perinatal é a mais difícil. É a mais difícil de você reduzir, porque para você evitar esse tipo de morte, você realmente precisa de um progresso na medicina bem grande. Quando eu cheguei aqui em Floripa, tinha a filha da dona da casa, onde eu morei, ela engravidou, e aí descobriram que a criança tinha um problema no coração, e que ela teria que fazer uma cirurgia, ela não poderia entrar em trabalho de parto, porque as contrações do parto iam matar a criança, por causa do problema no coração. Então ia ter que fazer cesárea, assim que chegasse a primeira contração, já correr para cesárea, e a criança ia ter que passar por uma cirurgia cardíaca nas primeiras 48 horas. Ela foi para São Paulo para poder ter essa criança, porque, tipo, mesmo aqui em Floripa, ela não ia conseguir ter tecnologia para fazer isso. Né? Então, pensa, 40, 50 anos atrás, era uma criança que não ia sobreviver. É uma criança que ia nascer morta. Então, esse tipo de mortalidade, esse tipo de deficiência que a criança, essa deficiência grave que a criança apresenta no nascimento, para isso você precisa realmente, né, ter uma medicina bastante avançada para você conseguir evitar essas mortes. Então, esse tipo de morte não tem tanta relação assim, né, com a qualidade de vida geral da população. Tem mais relação com o progresso da medicina que o seu país tem, né, que está disponível. Tá? A mortalidade neonatal, ela vai ter mais a ver com as condições do nascimento, então as condições do parto e as primeiras condições ali do contexto onde a criança se criou, e o que é realmente o indicativo de qualidade de vida geral da população é a mortalidade infantil tardia. Porque uma vez que a criança conseguiu sobreviver as 4 primeiras semanas, que é aquele período mais crucial realmente para ela se adaptar ao mundo fora do útero, a partir do primeiro mês, ela tem mais chance de sobreviver, né, fora do útero, porque vamos dizer assim, a parte mais difícil já foi. Né? A partir do primeiro mês, as condições de saúde dela vão ser muito mais governadas, se ela já conseguiu, né, sobreviver ao primeiro mês, as condições de saúde delas vão ser muito mais governadas pelas condições do mundo exterior. Então, se ela teve acesso à vacina, se ela tem acesso à higiene, se ela teve uma boa amamentação, se ela teve bons cuidados de saúde de maneira geral. Né? Então, se ela teve tudo isso, ela vai conseguir sobreviver ao primeiro ano de vida e ter mais chances de passar mais tempo por aqui. Então, esse sim, a mortalidade infantil tardia, esse sim é o grande indicador de qualidade de vida de uma população em geral. Tá? Por que isso? Porque uma criança, também outra coisa que a gente tem que considerar, uma criança, ela ainda não teve tempo, nesse momento, ela ainda não teve tempo de fazer escolhas erradas. Por que um adulto morre? Um adulto pode morrer porque fumava, porque bebia, porque se acidentou no trânsito, porque não cuidou da saúde, tinha uma série de doenças crônicas e tal, né? Então, acontece da gente morrer de uma coisa que a gente não queria, sim, sempre. Mas a ideia é que, ao longo da nossa vida, a gente consegue estragar a nossa saúde. Um adulto, um idoso, ele vai chegar, né, pode chegar com uma saúde estragada no final da vida. No caso de uma criança, não. A criança ainda não teve tempo de fazer escolhas erradas. Então, ela vai refletir, as condições de saúde dela vão refletir as condições do ambiente dela. Percebe? Então, por isso que a mortalidade infantil ela é um bom indicador de qualidade de vida de uma população, porque é realmente o reflexo das condições do ambiente, ou seja, se ela tem higiene, se ela tem acesso a serviços médicos, se ela teve acesso a boa alimentação, se ela teve acesso a cuidados básicos de saúde. Então, tudo isso, nada disso depende dela. Nada disso depende de escolhas dela. Tudo isso depende do ambiente em que ela está, né? Da condição de vida que ela tá vivendo. Perceberam a diferença? Deu para sacar mais ou menos qual que é a ideia? Então, se ela está simplesmente refletindo o ambiente em que ela está, então aquilo é realmente um bom indicador de qualidade de vida.
A mesma lógica aí se aplicando para a mortalidade de menores de 5 anos, né? Até, pelo menos aí até os 5 anos, claramente a gente não teve ainda tempo de fazer más escolhas na vida. Então a gente realmente está refletindo o que é o mundo à nossa volta. Ok? O conceito de esperança de vida ao nascer, que é supondo a manutenção das condições de vida de uma época, com que idade um recém-nascido espera morrer, tá? Para 1980, né? Então os nascidos em 1980, os homens teriam uma esperança de vida de 59,3 anos e as mulheres de 65,7 anos, tá? Para 2010, isso Brasil, tá, gente? Para 2010, um homem nascido em 2010, a esperança de vida dele é de 70,1 anos e as mulheres 77,7 anos, tá? Então a gente nota bastante aí o que? Um aumento na esperança de vida ao longo desse período, tanto para o homem quanto para a mulher. Né? Vocês notaram que a esperança de vida dos homens ela é menor do que a das mulheres, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Tá? Mas essa é a ideia, né? Nascido naquele ano, mantido essas condições de vida desse país, dessa cidade, dessa região, qual a idade com que você deve morrer, tá? Isso vai variando conforme as idades também, tá? A gente tem também o conceito de esperança de vida aos 60 anos. Ou seja, quem naquele ano tinha 60 anos, quanto espera viver mais? É a mesma lógica, né? Também vai relacionar com a qualidade de vida do local, o acesso à medicina que a gente tem. Então, o Brasil, para a média, né, aí independente do sexo, para o Brasil, a gente teve, em 1980, uma esperança de vida aos 60 anos de 15 anos e para 2010 de 21 anos. Ou seja, quem em 1980 tinha 60 anos, esperava-se viver mais 15 anos em média. Ou seja, se você já atravessou, ou seja, já atravessou uma fase bastante difícil da vida, você já atravessou toda uma infância que você pôde morrer, já atravessou toda uma idade adulta que você pôde morrer, chegou à velhice, tá? Parece estranho, né? Você falar, mas em 1980, né, os caras, né, quem tinha 60 anos podia chegar aos 75, é isso, professora? Isso, né? Quem tinha 60 podia viver mais 15, então chegava aos 65, aos 75. Então não bate com o que você mostrou na tabela anterior ali, que para os homens era 59 anos, né? Mas isso é o geral, isso é a média. Isso que está mostrando aí na tabela é a média para todas as idades. Quando a gente coloca para uma faixa específica de idades, ou seja, aqueles que já perderam muitas oportunidades de morrer na vida, né? Quanto tempo mais a gente espera viver? Ou seja, já passou uma fase mais difícil, assim, vamos dizer, já atravessou bastante dificuldade, então quanto mais a gente vai conseguir acrescentar. Então é sempre um pouquinho a mais, né, do que a média da população em geral. Tá? E para 2010, essa esperança de vida acima dos 60 anos é de 21 anos. Então, de novo, a gente vê aí esse aumento da esperança de vida, né? Tanto a esperança de vida ao nascer, quanto a esperança de vida aos 60 anos, denunciando aí uma melhora geral das condições de vida do brasileiro, seja ao nascer, seja no envelhecimento. Então, tanto a questão das doenças infecciosas quanto a questão das doenças crônicas, a gente tem uma tendência aí de melhora nas taxas de mortalidade, tá? Existe também o conceito de compressão da mortalidade. O que quer dizer isso? Um aumento na idade média de morte e uma redução da dispersão em torno dessa idade. O que quer dizer isso? Vamos imaginar, 50 anos atrás, as pessoas morriam no Brasil com 45 anos de idade. Esse era, vamos dizer assim, o pico da morte. Mas tinha bastante gente que morria com 10 e tinha bastante gente que morria com 60. Então varia bastante. Você tem uma média, um pico ali na curva, mas tem bastante gente com outras causas de mortalidade. Ou seja, tem muitas causas de mortalidade diferentes atuando
um determinado período. Quando a gente atravessa esse período que a gente chama de compressão da mortalidade, eu diminuo a faixa etária em que a maioria das pessoas morrem e ela se torna mais tardia, ou seja, todo mundo começa a morrer mais velho, tá? Mais ou menos assim, ou a maior parte da população começa a morrer mais velho, tá? Então, quando você observa isso, uma curva de mortalidade, um deslocamento da curva para idades mais avançadas e ela ficando mais magrinha, a curva, vamos dizer assim, né, mais comprimida sobre uma determinada idade, significa que a galera realmente está vivendo mais. A gente tá morrendo mais próximo de uma mesma idade, como se fosse o nosso limite biológico para aquela região. Tá? Gente, qualquer pergunta vocês vão fazendo aí, tá? De novo, eu aqui na tela do computador, eu só tô vendo a minha tela, eu não tô vendo no chat. Então, quem quiser fazer pergunta tem que abrir o microfone, tá? Os tipos de mortes, tá? A gente faz uma diferenciação básica, né, entre as mortes em endógenas e exógenas. Isso, por bibliografias, pode variar, tá? O que seriam as mortes endógenas? Aquelas que têm relação com o seu próprio corpo. E as exógenas são as chamadas mortes por causas externas. Então, aqui, a gente vai considerar como mortes endógenas as chamadas doenças degenerativas, que são aquelas doenças cerebrais, do aparelho circulatório, do aparelho respiratório, mais típicas da velhice, né? E as doenças infecciosas, né, causadas por vírus e bactérias. E as exógenas, as chamadas mortes violentas, as mortes por causas externas, que são de 3 tipos, né? Os acidentes de trânsito, os homicídios e os suicídios, tá? Vai ter bibliografia, é aí que começa a confusão, vai ter bibliografia que vai considerar as doenças infecciosas como mortes exógenas. Porque, afinal de contas, a bactéria, o vírus, ela não é do seu corpo, ela veio de fora. Então, dá pra gente pensar nisso. Se uma morte por doença infecciosa seria endógena ou exógena. Então, tem bibliografia que considera como exógena e tem bibliografia que considera como endógena. Tá? Mas só pra gente ter uma primeira classificação, aí uma primeira aproximação. Aqui a gente tem um gráfico mostrando a distribuição dos tipos de mortes no Brasil em 1980, passando, né, de 1980 para 2010. Vamos ver se a gente consegue interpretar esse gráfico. Cada altura, a espessura, quem vai te dizer a quantidade de mortes para cada ano é a espessura dessa fatia que vocês estão vendo no gráfico. Ou seja, se ao longo do tempo eu tenho que o gráfico ele começa mais gordo, um determinado fator aí, ele começa mais gordo e ele vai terminar mais fininho, isso significa que aquele fator ele reduziu ao longo do tempo, tá? Se o fator ele começa mais magrinho, ele termina mais gordo, significa que aquele fator aumentou ao longo do tempo. Vê se vocês conseguem interpretar isso daqui. Então, observem aqui as doenças infecciosas na parte de baixo do gráfico. Tá? A gente tinha de 1980 a 2010. Ele coloca aí que as doenças infecciosas sofreram uma redução de menos 5,1 pontos percentuais. Ou seja, o que aconteceu de 1980 para 2010 é que do total de mortes no Brasil, a fatia de responsabilidade das doenças infecciosas ela se reduziu em 5%. As pessoas estão morrendo menos de doenças infecciosas. Se diminuiu em um lugar, vai aumentar em outro, porque o total é sempre 100%. Então, se as mortes não estão mais ocorrendo por doenças infecciosas, elas estão ocorrendo por outros fatores. Então, a gente teve aqui, logo acima das infecciosas, as neoplasias, com mais 7,5%. Neoplasia é câncer, tá? Então, o câncer matando aí proporcionalmente mais. Mortes por causas externas, que a gente tinha visto no slide anterior, as mortes exógenas, mais 3,2 pontos percentuais. Mortes por aparelho circulatório, 3,5.
do aparelho respiratório 2,6%, causas mal definidas, uma redução de 14% em relação a 1980 para 2010, ou seja, a gente está conseguindo pelo menos definir, né, do que a pessoa morreu, e outras causas que eu não entendi o que significa, confesso para vocês, né, 2,3 pontos percentuais aí de aumento. Então, o que esse gráfico está mostrando? Que a gente está morrendo menos de doenças infecciosas e das chamadas causas mal definidas, ou seja, uma melhoria na própria qualidade da estatística, e melhorando aí aumentando a proporção de doenças degenerativas, que seriam as neoplasias, as do aparelho circulatório e respiratório, tá? Então, isso é típico dessa transição econômica que o país vem vivendo nas últimas décadas, né? De você reduzir as mortes causadas por doenças infecciosas, que são tipicamente transmitidas por vírus e bactérias, pelo ar, pela água, por alimentos contaminados, por más condições de higiene. Então, na medida em que isso é sanado, você tem a possibilidade de passar mais tempo no planeta e aí desenvolver doenças degenerativas na idade adulta e na velhice. Tá? Então, esse é um padrão de doenças aí de um país mais envelhecido, que é para onde a gente está se encaminhando. Ok? As diferenças entre os sexos. Quem é que morre mais? O homem ou a mulher? Depende do lugar onde você está. Aqui no Brasil, quem é que morre mais? Em maior quantidade e mais cedo? É o homem ou é a mulher? Alguma noção? O homem, sem sombra de dúvidas, né? A gente tem taxas de mortalidades para o homem maior do que para as mulheres em todas as faixas etárias, com exceção talvez da velhice. Mas antes dos 60 anos, com certeza, para todas as faixas etárias, a gente vai ter uma mortalidade masculina maior do que a mortalidade feminina. Por quê? Porque a gente vive numa cultura que considera o homem como o sexo forte e a mulher como o sexo frágil. Então, como o homem é o sexo forte, ele se permite e é cobrado mais de se expor a situações de agravamento da saúde ou situações violentas. Com a mulher, não. Como a mulher é considerada o sexo frágil, ela tem que ser protegida, então ela vai evitar situações de exposição. Então, você, mulher, você nem ao menos se atreve a atravessar sozinha uma rua erma de noite voltando da balada. Nem te cogita pela cabeça fazer um negócio desse. Você paga R$300 de Uber, mas você não faz um negócio desse. Né? Porque você sabe o que vai acontecer contigo. O homem não. O homem se sente mais à vontade para passar por uma rua erma sozinho, de madrugada, voltando da balada. E é aí que ele vai ser assaltado, é aí que ele vai morrer. Então é mais ou menos essa a ideia. O homem se permite se expor mais a situações de perigo, a situações de violência do que a mulher. Então o homem é mais imprudente no trânsito do que a mulher. Então ele vai provocar mais acidentes, ele vai ser vítima de mais acidentes. Ele vai se expor mais à criminalidade do que a mulher. Ele vai se engajar na criminalidade muito mais do que a mulher, né? Há muito mais bandidos do que bandidas no mundo. Então, o homem comete mais crimes do que a mulher, e ele comete crimes mais violentos do que a mulher, tá? Que mais? O homem cuida menos da saúde. O homem bebe mais, fuma mais, usa menos camisinha. Que mais? O homem, quando ele tá doente também, ele cuida menos da saúde. Ele cuida menos da saúde quando ele tá saudável, e ele cuida menos da saúde quando ele tá doente também. Né? O homem só vai no médico quando tá morrendo mesmo. Né? Ô, desgraça. Mas esse é fato mesmo. Todo mundo, né, conhece algum caso na família, assim, né? De, tipo, eu comparando dentro da minha família, né? O quanto que a minha mãe sempre foi paranoica com saúde, quanto que o meu pai foi completamente desencanado com
com a saúde. Meu pai já morreu há 3 anos e minha mãe tá aí firme e forte na luta, cara. E acho que vai enterrar nós tudo ainda. Mais ou menos essa é a ideia. Então, o homem, ele tem um cuidado menor com a saúde, ele se acha mais forte, né? Ele se acha mais poderoso para exercer situações de perigo. O homem, ele executa trabalhos mais degradantes do que a mulher, trabalhos que exigem força física na nossa sociedade ainda são predominantemente exercidos por homens, né? A mulher não vai exercer esse tipo de trabalho predominantemente. Então, grosso modo, tudo aquilo que expõe o homem à morte, tudo aquilo que expõe o ser humano à morte é muito mais executado pelo homem do que pela mulher. Eu sempre gosto de contar uma historinha que eu vivi sobre isso. Eu tava dando essa aula no cursinho uma época, lá em São Paulo, e aí passou algumas semanas, os alunos vieram, era terça-feira, tinha uma feira ali, uma feira umas 3 ruas atrás da escola. Professora, vamos comer pastel na hora do intervalo? Vamos. Aí foi lá, chamaram pra comer pastel na hora do intervalo. Aí fomos em 6. 3 meninas e 3 meninos. E a rua que a gente tinha que atravessar era ruim de atravessar porque, tipo, ela era um cruzamento de 3 ruas. Então, tipo, a hora que fechava o farol de um lado, abria do outro. Então, pra você atravessar ali na frente da escola, sempre tinha carros. Tipo, você tinha que dar muita sorte, assim, pra você conseguir atravessar por lá. E a gente preguiçoso, é óbvio que não vai dar toda a volta pra poder atravessar, né? A gente quer o caminho mais curto. Pois bem, então a gente tinha realmente ficar aquela coisa, assim, aquela vacilação de ficar esperando a ocasião de atravessar. E sempre tem aquele momento, né? Será que dá? Será que não dá? Né? Aquela interrogação que você tem de será que dá? Será que não dá pra atravessar? Então, num desses momentos de será que dá pra atravessar? Será que não dá? Cara, foi instantâneo. Os 3 meninos atravessaram a rua e as 3 meninas ficaram. Eu olhei aquilo assim, eu vi os 3 meninos lá do outro lado da rua e as 3 meninas aqui. Eu gritei pros moleques lá do outro lado da rua. Falei, tá vendo por que homem morre mais do que a mulher? Aí eles gritaram pra mim de volta. Falei, professora, a gente ainda tem da aula prática aqui, né? exatamente. O homem, ele se sente mais forte pra se expor ao perigo, né? A mulher não. Então é por isso que a gente vai acabar tendo uma mortalidade maior masculina, né? E além disso, né, a própria cobrança na sociedade, né? Do tipo, toda vez que é pra fazer um trabalho mais pesado, quem da família que vai fazer? Vai ser o homem. Eles não colocam a filha mulher para fazer o trabalho pesado, colocam o filho homem. Sempre existe essa noção, né, arraigada na nossa cultura de que existe um sexo forte e que existe um sexo frágil. Então, nesse sentido, é extremamente prejudicial aí ao sexo masculino em termos de mortalidade. Tá? A coisa muda de figura um pouco nos países do Oriente. Vocês se recordam que a gente tinha falado na semana passada daquele ditado que existe por ali de que um menino estúpido vale mais do que uma menina astuta, né? Então, são países onde eu tenho essa lógica do machismo realmente extremada, né? Aqui a gente tem a mulher como sexo frágil, né? Para alguns países ali do Oriente, a mulher é o sexo desprezado. Ela é mais do que frágil, ela é desprezível. Então, você tem essa lógica de que é a mulher que ela pode se expor, ela não pode se expor ao perigo, isso não existe por lá. Principalmente quando você está falando de Índia e China. Tá? Uma profissão muito comum entre as mulheres indianas pobres é cavadora de poço. Quantas cavadoras de poço você conheceu aqui no Brasil? Na China isso é muita gente. Muita mulher trabalha como pedreira. Quantas pedreiras você conheceu na sua vida aqui no Brasil? Eu nunca conheci uma mulher que trabalhasse como pedreira. Só conheci homem. Na Índia, não. É muito comum que mulheres trabalhem como pedreiras, que mulheres trabalhem na construção civil, né? Um serviço mais pesado. Tá? Porque ali os trabalhos mais degradantes, eles são, sim, considerados, né, dignos de serem exercidos pela mulher. Se vocês forem observar ali pelos desenhos, aquele desenho que eu te falei para vocês, desse projeto da Unicef pro sul da Ásia, da MENA, daquele linkzinho que eu passei agora há pouco, vocês vão ver que tem lá um episódio
sobre a desigualdade de gênero, em que eles colocam mais comida no prato do Raju, que é o irmão da Mena, né? Colocam mais comida no prato dele do que da menina. Aí ela olha e fala: ah, mãe, o Raju ganhou mais do que eu. Fala: sim, ele sempre ganha mais do que você. Ele tá em fase de crescimento, ele precisa comer mais. Mas, tipo, ela também é uma criança, ela também tá em fase de crescimento, ela também precisa comer. Mas, tipo, não tem essa percepção. É, tipo, o menino, ele recebe mais comida do que a menina. Parece um negócio absurdo, mas sim. O menino recebe mais comida do que a menina, porque o menino é que é considerado que está em fase de crescimento. A menina não. Não, ela se vira um pouquinho, aí já serve para ela. Isso vai debilitando a sua saúde de maneira geral. Não vou nem entrar no mérito da violência doméstica. Nem vou entrar nessa questão, que senão a gente não sai daqui hoje. Mas a ideia é que ali não existe essa coisa de que a mulher ela é o sexo frágil, então ela não pode se expor. Não, ali a mulher é exposta ao perigo, sim, sem dó. Né? E aí ela vai ter uma taxa de mortalidade muito maior do que o homem. Tá? Então a ideia é, uma sociedade machista diminui a mortalidade feminina. Uma sociedade extremamente machista aumenta a mortalidade feminina. É mais ou menos assim que funciona a lógica. Tá? Aqui para o Brasil, observem esse gráfico. A distribuição dos óbitos por idade e sexo de 1980 a 2010. Então, esse vermelho mais claro são os homens em 1980 e o laranja mais claro, as mulheres em 1980. Então, vamos focar no mais clarinho primeiro, essa barrinha que está por cima. Tá? Vejam aí como é grande a barra de menos de 1 ano para ambos os sexos, mas maior para o menino. Tá? Mas para ambos os sexos, a barra é com menos de 1 ano, como ela era grande em 1980, e olha a redução que isso foi para 2010. Quanto que a gente avançou em termos de mortalidade infantil. É realmente muito bom. Tá? De 1 a 4 anos também, observem como era grande também para ambos os sexos e o quanto que a gente conseguiu reduzir isso. Tá? Dali para frente, né, você já tem que uma redução, né, bem grande de todas as mortalidades para ambos os sexos. Então vejam o quanto que a gente tinha de mortalidade infantil e de mortalidade infantil tardia para 1980 e o quanto que a gente avançou nesse período. Tá? Agora, se vocês observarem o corpo do gráfico, vocês vão perceber que as barras, em geral, as barras do homem, elas são sempre maiores do que a da mulher. Para todas as idades. Se vocês observarem o corpão ali. Né? Principalmente, foca aqui, ó, dos 15 aos 19, dos 20 aos 24. Olha a diferença que é entre a mortalidade masculina e a mortalidade feminina. Essa é a faixa, assim, tipo, mais periclitante, né, entre os jovens. É onde você tem a maior diferença entre a mortalidade masculina e a mortalidade feminina. Tá? Então, vejam, para grosso modo, todas as faixas etárias, o homem ele vai morrer mais cedo do que a mulher. Isso tanto para 1980 quanto para 2010. Tá? Observem também que aumentou assim essa faixa de mortalidade para 2010, não é que aumentou, né, para o homem e para a mulher, é que diminuiu da mortalidade infantil, então a gente morre em épocas mais avançadas. A exceção aí é feita para a faixa dos 80 anos. Observem que para a faixa dos 80 anos, para o ano de 2010, eu tenho uma mortalidade das mulheres maior do que a mortalidade dos homens. Olha que interessante. Para todas as faixas antes, né, de maneira geral, a mortalidade masculina é maior do que a feminina. A partir dos 80 anos se inverte. A mortalidade feminina ela passa a ser maior do que a masculina. Por que isso? Fácil. Porque os homens morrem antes. A gente tem muito mais gente feminina com mais de 80 anos no Brasil do que homens com mais de 80 anos. Então, obviamente, nessa faixa etária, a gente vai ter uma quantidade maior aí de mortalidade feminina do que
masculino. Tá? Ou seja, as mulheres deixam para morrer só quando elas estão velhas. Os homens não. Os homens exibem taxas de mortalidades mais elevadas ao longo de toda a vida. Eles não chegam até os 80 anos para morrer após os 80. Tá? Aqui um gráfico mostrando a sobremortalidade masculina. O que significa isso? Tanto para 1980 como para 2010. O que seria se... a ideia desse gráfico é o seguinte. Para cada grupo de 100 mulheres mortas, quantos homens morreram? Para essa faixa etária. Tá? Então, esse tracejadinho laranja aqui no 100 seria a igualdade. Ou seja, se para cada... uma hipótese de que para cada 100 mulheres mortas, eu teria 100 homens mortos também por faixa etária. Como não é isso que acontece, então o mundo real são essas duas faixas, vermelho e laranja mais escuro. Então, foca aqui na curva de 1980. Tá? Esse vermelho mais escuro. O que a gente observa aí? Um aumento em relação ao que seria a situação de igualdade. Ou seja, para todas as faixas etárias aí, com exceção além dos 80 anos, ali no finalzinho do gráfico, para todas as faixas etárias, morre mais homem do que mulher no Brasil. Tá? E onde é que a gente faz um pico dessas mortes? Aí na faixa dos 20 a 24 anos. Que eu tenho para cada 100 mulheres mortas, para cada 100 mulheres que morrem de 20 a 24 anos, eu tenho 228 homens mortos nessa faixa etária. Mais que o dobro. Tá? E para 2010, o que nós temos? Vocês veem um aumento aí dessa proporção. Tá? Então, para cada 100 mulheres mortas da faixa de 20 a 24 anos, eu tenho 454 homens mortos. 4 vezes e meia. Para cada uma mulher morta, morrem 4 homens e meio nessa faixa etária. Aí para as outras faixas etárias também fica altinho ainda, dessa mesma forma. A situação... Oi? Isso envolve outras questões além de saúde, ou tipo, morte por causa contra o tráfico e tudo mais também? Sim. Eu não lembro onde foi que eu vi isso, mas a última estatística que eu vi é que de 15 a 29 anos no Brasil, 56% das mortes masculinas são homicídios. Então, claramente esse gráfico está denunciando isso, essa desproporção que acontece entre os homens e as mulheres, aí claramente denunciando essa proporção de homicídios que acontece entre os jovens no Brasil. Tá? A partir dos 45 anos... Oi, cara. Beleza. Uhum. A partir dos 45 anos, a situação ela se iguala entre 1980 e 2010. Ou seja, a partir dos 45 anos, a gente não teve, ao longo desses 30 anos aí, a gente não teve alterações nos padrões de mortalidade. Ou seja, continua morrendo a mesma proporção de homens que a proporção de mulheres. Tá? Mas o que a gente nota, parece que os homens estão morrendo mais. Né? A interpretação do gráfico é enganosa porque ela não está falando quais são os fatores que vão fazer essa mortalidade e não está considerando também a redução da mortalidade feminina, que acontece também ao longo desse período. Mas a ideia é como se as condições de vida da mulher ela tivesse melhorado nesse período e a do homem não. Percebe? Fazendo com que a mulher morra menos e o homem continue morrendo ou morrendo ainda mais do que já morria 30 anos antes. Tá? Então, realmente chama bastante atenção esse gráfico, né? Para cada uma mulher morta de 20 a 24 anos, eu tenho 4 homens e meio mortos, cara. Isso é realmente escandaloso mesmo para essa faixa dos jovens, né? O quanto que os nossos jovens, os nossos homens jovens, eles estão expostos à mortalidade. Certo? Todo mundo conseguiu interpretar? Por fim, a questão dos suicídios, né? Já bastante em voga, vem se falando bastante, né? De uns 10 anos para cá. A gente tem, para o global, 800 mil pessoas morrendo por ano
de suicídios, tá? Para cada uma que se leva a cabo, para cada uma tentativa bem-sucedida, digamos assim, a gente tem aproximadamente 10 tentativas mal-sucedidas aí pelo globo, tá? É a segunda principal causa de mortes entre os jovens com idades de 15 a 29 anos, tanto no Brasil quanto no mundo, tá? A primeira, no Brasil, é o homicídio, né? A faixa etária de 15 a 29 anos, a principal causa é o homicídio, e a segunda é o suicídio para os jovens, tá? Ao contrário do que o senso comum nos leva a crer, né, 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. A gente tem a noção de que suicídio é uma questão de países ricos. Isso não é verdade. A gente observa bastante entre países de baixa e média renda. E as formas, elas variam de acordo com a disponibilidade econômica da pessoa. De maneira geral, as pessoas mais pobres, principalmente no campo, é por ingestão de pesticidas, tá? E enforcamentos também. E armas de fogo também são bastante frequentes aí para esse emprego também, tá? No Brasil, aí não aparece, porque isso daí é da organização, esses dados são da Organização Pan-Americana de Saúde, mas há que se sublinhar também, no Brasil, a questão do suicídio entre as pessoas idosas, tá? Que também é bastante expressivo. Predominantemente masculino também, né, em termos de razão de sexo. É uma questão muito mais masculina do que feminina. E salta à vista, né, tanto no mundo quanto no Brasil, também a alta proporção entre os idosos. Esse definhamento que a gente tem ao longo dessa fase final da vida, que a gente não está preparado para enfrentar. A gente vai falar sobre isso na aula de envelhecimento populacional, que é a nossa primeira aula depois da prova, tá? Bom, aí já se encaminhando para a conclusão da nossa aula, alguns problemas relacionados a essa elevação das taxas, essa redução das taxas de mortalidade, que é o que vai conduzir a gente ao envelhecimento populacional, o aumento das enfermidades e das doenças, ou seja, como a gente tem uma redução de mortalidades por doenças infecciosas, proporcionalmente, como a gente viu ali no gráfico anteriormente, proporcionalmente vai aumentar as mortes por doenças degenerativas. Isso é uma questão importante. Evitar uma morte ou tratar uma doença infecciosa é muitíssimo mais barato do que tratar uma doença degenerativa. Quantas mortes você consegue evitar com uma ampolinha de vacina que vai vacinar 10 mil crianças? Você vai evitar 10 mil mortes com... Não sei quanto é que custa uma vacina, não faço ideia. Mas eu acho que custa bem menos do que um tratamento de câncer. Imaginar assim. Então, o quanto de dinheiro você precisa de salvar para salvar uma pessoa de morte por câncer, né? O quanto que isso serve para você salvar, né, crianças com acesso à água e acesso a vacinas. Então, essa é a ideia. No momento em que você já teve essa camada da população salva, no momento que eu já tenho água boa, e que eu já tenho vacinação, que eu já tenho os cuidados básicos médicos, né, que a sobrevivência das crianças está assegurada e que elas vão conseguir atingir idades mais avançadas, isso vai inevitavelmente onerar o serviço público de saúde. Serviço público particular, não importa essa questão, mas a ideia é, você vai aumentar os gastos com saúde à medida em que as pessoas passam mais tempo vivendo, percebe? Quanto mais as pessoas vivem, maior a probabilidade delas desenvolverem doenças degenerativas, e doenças degenerativas são muito mais caras de se tratar do que doenças infecciosas. E outra coisa importante também, né? As doenças degenerativas, elas demoram muito mais para matar. Doença do aparelho circulatório, cara. Pressão alta. Quanto tempo você vai demorar? Quanto tempo você vai ficar tratando a pressão alta até você morrer de alguma coisa que é relacionada à pressão alta? Décadas. Você vai levar diabetes. Você vai levar décadas para você morrer disso, né? Em contrapartida, uma doença infecciosa, quanto tempo você demora para morrer de uma doença infecciosa? Percebe? Então, no momento em que você tem
um aumento da expectativa de vida, e que você tem uma probabilidade maior, então uma proporção maior de população adquirindo as doenças degenerativas, passa a ser sim, né, eu não diria quase, podem me chamar de escroto à vontade, né, mas passa a ser sim uma obrigação do cidadão cuidar da sua saúde. A gente não pode ficar, desculpa, jogando tudo na mão do Estado. Nós temos sim que ter responsabilidade sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde. A gente não tem esse direito de ficar sobrecarregando, né, os serviços de saúde, sobrecarregando a nossa família, né, com doenças que a gente poderia, ao longo da nossa vida, ter evitado ou pelo menos diminuído a gravidade dela. Eu acho que a gente tem sim que botar a mão na consciência e começar a cuidar da nossa saúde desde já. É um erro a gente começar a cuidar da saúde só depois que a gente infarta, que é o que a galera faz, né? Fuma, bebe e faz o diabo com a saúde a vida toda. A hora que infarta, agora eu vou começar a ter um estilo de vida mais saudável. Agora já é tarde, né? Então é isso que a gente tem que pensar, né? A gente tem essa obrigação, né, de cuidar da nossa saúde para não onerar os serviços de saúde, não onerar a nossa família com as más escolhas que a gente fez na vida. Outra coisa que a gente tem que pensar também é com relação ao tempo a mais que a gente vai passar no planeta. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois da nossa primeira prova. Mas a ideia é a gente pensar que o que a gente vai viver, como que a gente vai ter aproveitado essa nossa vida, né? Que sentido tem a gente fazer uma vida mais longa, né, se não for para ser aproveitada? Tem um videozinho que eu vou colocar aqui para vocês. Ele é uma propaganda do HSBC, eu não sei se vocês se recordam dela. Eu acho bastante irônico, né, que um banco tenha feito essa propaganda, mas eu acho lá absolutamente genial. Eu vou colocar esse vídeo aqui para vocês, para a gente refletir um pouco a esse respeito. Louco, né? Louco. Eu amo essa propaganda. Cara, eu acho genial, assim. Cara, ser uma propaganda de um banco e perguntar em que momento a gente vai parar de se perguntar tanto, de pensar tanto em dinheiro. Cara, mas a sacada dele é genial, assim. A gente vê pessoas em situação de morte e qual é a ideia da propaganda? Então, mostrar as coisas imbecis que essas pessoas estão se preocupando. Por que eu não comprei mais sapatos? Eu devia ter ido mais ao shopping. Logo agora que eu ganhei um aumento. Eu devia ter passado mais tempo no escritório. Se vocês já enfrentaram alguma situação de perda, alguma coisa assim na vida de vocês, são realmente essas as preocupações que as pessoas têm quando elas morrem? Ou você? Será que se você morresse agora, né, qual seria
a coisa com a qual você se preocuparia. Né? Normalmente, o que as pessoas se arrependem mais quando elas morrem? Elas estão aí próximas da morte. Eu lembro que eu tive uma ex-sogra minha, que quando ela foi diagnosticada com mieloma múltiplo, ela morreu acho que 4 anos depois do diagnóstico. E ela parou assim, quando ela recebeu e a sobrevida média, né, de expectativa de vida de pessoal com mieloma múltiplo é de 18 a 36 meses, no máximo, dificilmente passa disso. E ela pegou o diagnóstico e falou assim: meu Deus, eu vou morrer. E eu não fiz nada do que eu queria ter feito nessa vida. Então, que tipo de coisa a gente se arrepende no momento da morte? A gente se arrepende de não ter passado tempo com os filhos, a gente se arrepende de não ter viajado mais, a gente se arrepende de ter sido escroto. Tem bastante coisa da qual a gente pode se arrepender na fase final da vida. E qual que é a sacada da propaganda? Ver o quanto que... mostrar essas coisas idiotas, assim, falar, meu, será que é disso realmente, né? Mostrar, reavaliar. A gente passa se perguntando aí se deveria ir ao shopping, agora que os shoppings estão abrindo, né, na quarentena, a gente se pergunta, né, será que a gente deveria ir ou não? Esse é o nosso grande dilema existencial? Será que realmente vai ser esse o nosso grande dilema existencial no momento em que a gente se defrontar com a mulher da foice? Né? Mas aí eu fico pensando, e aí a gente olha, não, né? A ideia da propaganda é mostrar que realmente tem coisas que seriam mais valiosas para a gente pensar nesse momento final. E aí eu fico pensando, né, como sugestão, que tal se a gente realmente tivesse como os nossos arrependimentos essas coisas idiotas que eles falam na propaganda? Eu me arrependo de não ter ido mais ao shopping. Porque se você se arrepende, se o seu arrependimento no final for não ter ido ao shopping, é porque as outras coisas que as pessoas normalmente se arrependem, você não se arrependeu porque você fez isso. Vou me arrepender de não ter ido mais ao shopping, por quê? Porque quando foi os aniversários dos meus filhos, eu fiz aquela festa de arromba, assim, foi legal pra caramba, a gente curtiu curti pra caramba com os meus filhos, cara, valeu. Deixa aí o mundo pra vocês, eu vou seguir minha jornada, vocês seguem de vocês aí, uma hora a gente se encontra. Né? Que tal se a gente realmente se arrependesse de coisas idiotas na hora de morrer? Porque de coisas realmente valiosas a gente não vai precisar se arrepender, porque a gente realmente viveu as coisas realmente valiosas. Tá? Então fica aí essa reflexão. Que eu espero me arrepender de coisas idiotas na minha vida, né? Não me arrepender de coisas que realmente valham a pena. Tá? Crianças, alguma questão? Tranquilinho? Belezinha? Então vou fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês a tarefinha ali, como um modelo de exercício para vocês fazerem. Eu peço que quem puder, entra lá no Moodle depois e acho que a partir de hoje, agora que horas são? Agora 5 horas? A partir das 6, vocês entrem no Moodle e tentem resolver a tarefa e reenviar para mim para eu ver se vai dar certo a gente fazer para nossa prova. Tá bom? Acho que era isso, crianças. Então, se vocês não têm mais questões, a gente está encerrando por aqui. Eu vou colocar ela no YouTube depois. Tá? Nada. Então é isso, crianças. A gente fica por aqui com a nossa programação. Tá bom? Beijinhos, crianças. Bom ver vocês. Estamos aí no plantão. Quarta-feira, quem precisar de plantão, das 5 às 7, eu mando o link para vocês também. Tá? Valeu. Até, crianças. Oi. Dia 20. Nossa primeira prova dia 20. Provavelmente.
É provável. É provável, depois da primeira prova. Tá bom? Nada. Tati, eu não enviei o slide ainda. Eu vou enviar junto com o vídeo da aula, tá?